Fake news é notícia falsa, né? Então eu estou trazendo aqui um elemento nesse momento para que todo o Brasil saiba onde nasceu a fake news. E eu tenho aqui um réu confesso. O réu confesso diz assim: gente, era bonito a gente viajar ao mundo. No Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões. A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim: ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muito. O áudio aqui, senhor presidente, embora não esteja para ouvir, mas ele já está documentado aí na comissão, é um áudio do condenado Luiz Inácio Lula da Silva, que, inclusive, em uma palestra, ele se orgulha de, como representante do Brasil, mentir para fora do Brasil para chamar a atenção dos países por onde ele passava. E ele diz aqui que ele foi, inclusive, questionado pelo Roberto Marinho e Jaime Lerner, que ele disse: Lula, se tivesse tantas crianças assim na rua, a gente não conseguia andar na rua. E ele mesmo dá risadas. Ele disse: nós tínhamos orgulho de viajar o mundo mentindo sobre o Brasil. Então, senhor presidente, o primeiro requerimento é para convocar o condenado Lula, que é líder de uma organização politicamente e habilidosa, né, chamada PT, para dar instruções, explicações de como funcionava a máquina de destruir reputações petistas. Junto ao requerimento, um vídeo onde o Lula dá uma verdadeira aula de como se produz e se espalha fake news. Foi esse que eu aqui acabei de mostrar para vocês. Quando governava o PT, ele usava o Ministério da Justiça e os órgãos policiais para produzir falsos dossiês contra adversários e depois despejavam esse material falso na internet e, assim, no intuito de destruir as reputações. Por isso, eu requeri que convidemos também o delegado de polícia e ex-secretário nacional de Justiça, Romeu Tuma Júnior, autor do livro Assassinato de Reputações, um crime de Estado, para dar detalhes aqui de sua minuciosa investigação de como funcionou o primeiro grande aparato de disseminação de fake news da história brasileira, que até hoje funciona nas redes. O PT tem a maior milícia digital que já existiu na história desse país, que é a rede de blogueiros, sites e perfis nas redes sociais que foram por anos sustentados com verba publicitária da SECOM. Por isso também eu requeri a convocação para essa CPMI da fake news de todos os ministros da propaganda das gestões petistas, Franklin Martins, Helena Chagas, Thomas Trauman e Edinho Silva, porque nós temos informação de que foram gastos mais de 100 milhões de reais somente com blogueiros para destruir reputações, exatamente como disse aqui o general Santos Cruz. Também estou oficiando o secretário da SECOM, Fábio Vantagem, para que ele disponibilize o nome, CNPJ e valores repassados às milícias digitais petistas nos 13 anos do desgoverno do PT. Eu vou atrás desses CPFs que estão por trás dos CNPJs. Com a oitiva de Tumas, senhor presidente, nós vamos descobrir aqui o modus operandi da organização criminosa e como os ex-ministros convocados, nós vamos seguir o rastro do dinheiro. O PT é uma organização política habilidosa e faz das mentiras um meio de ação política. O PT criou esse método sórdido de espalhar notícias falsas no Brasil e não tem moral para investigar ninguém. E devem, sim, serem investigados por todos os crimes que já cometeram. E termino dizendo que o PT na CPMI da fake news funciona como aquele batedor de carteiras que, após furtar um desavisado, sai correndo pela rua gritando: pega ladrão. Era só isso que eu queria informar, senhor presidente. E sobre Olavo de Carvalho. E sobre Olavo de Carvalho. Pela ordem, presidente. Eu ainda estou pela falando. ordem, deputado. Nós fomos citados eu ainda estou aqui. falando. Eu ainda estou falando. Não, eu não terminei. Não, você fez uma acusação. Eu não terminei. Termine que eu mas eu não terminei. O senhor fique à vontade. Conclui em nome do deputado Feliciano. A palavra, Feliciano. Senhor presidente, só para dizer aqui, as pessoas que falam em tom pejorativo sobre o professor Olavo de Carvalho, que estudem um pouquinho as suas obras. Né, eu vi aqui, inclusive, tanto parlamentares aqui quanto aí da mesa falarem. Eu convido vocês a lerem o Imbecil Coletivo 2, O Futuro do Pensamento Brasileiro, O Exército da História do Brasil. Então, vamos entender que o professor Olavo nunca foi contra o Exército Brasileiro. Agora. A Dialética Simbólica, Maquiavel, ou a Sua Confusão Demoníaca, e, entre outros livros, A Filosofia e a Sua Inversão. E vocês vão ver que ele é, de fato, uma pessoa extremamente preparada, habilidosa, e não pode sofrer aqui depreciação. E, se quiserem, convide ele para estar aqui na CPI e pronto. Presidente, não se faz uma acusação de ladrão sem resposta.
Não, mas o senhor está dizendo que os deputados do PT são como aqueles que batem carteira e gritam pega ladrão. Se for para pegar, pega ladrão, o senhor seria o primeiro a ser detido aqui na CPI. Questão de ordem, deputado Ivan, líder do PSOL, na condição de líder do PSOL. Eu não disse, deputado, eu disse que comunicar ao deputado Alexandre Frota como instituição na CPI, abre para Vossa Excelência apresentar os áudios que Vossa Excelência queria... Você viu vista? O general Santos Cruz quer me responder. Questão de ordem, deputado Ivan Valente do PSOL. Senhores deputados, vamos manter a calma, senhores deputados, vamos manter a calma. Vista, carapuça, chamando de ladrão. Vista, carapuça. Questão de ordem, deputado Ivan Valente do PSOL. Na condição de líder. E é necessário aqui que nós façamos uma diferenciação do que é fake news e o que é ataque, são ataques virtuais. Porque me parece aqui que não estão tratando de fake news. Só ouvi falando de ataques virtuais. Ataques que muitas vezes são da democracia. Óbvio que existem excessos, os excessos devem ser coibidos, inibidos, através da justiça. A calúnia, a difamação, ela deve ser, sim, coibida, mas certos ataques são da democracia e isso já vem de outros governos. Até mesmo o governo PT tinha a sua própria milícia virtual. A própria deputada Lídice da Mata falou aqui do Felipe Martins e fez uma fake news. Porque ela disse que o Felipe Martins, em algumas oportunidades, atacou o general Santos Cruz enquanto ele estava no governo. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Para vocês terem uma ideia, é o único tweet. E isso basta fazer aqui uma pesquisa rápida no Twitter, em que vocês vão ver que o Felipe Martins fala a respeito do Santos Cruz, em que ele diz que, em entrevista à época, o ex-ministro Santos Cruz desmentiu o factoide de que houve tentativas de financiar blogs conservadores com dinheiro da SECOM ou de criar um programa para o professor Olavo de Carvalho na EBC. Fato que ele mesmo já falou aqui, já respondendo ao senador Humberto da Costa. E quem espalhou essas mentiras já se retratou e noticiou o desmentido. Foi o único tweet que ele fez a respeito do general Santos Cruz. E se há alguma divergência na posição política, na forma de comandar uma secretaria, que era o que havia, eu não acredito que isso seja motivo para se trazer numa comissão e alegar fake news, que não foi feito por Vossa Senhoria, mas outros parlamentares aqui. Também ouvi aqui o deputado Alexandre Frota atacando membros do governo, da assessoria da presidência, falando que esses membros produzem fake news, que é o gabinete do ódio. Pessoas dizendo isso é uma fake news, isso não existe. Não existe membros do governo que são adeptos das redes sociais. Nós fomos eleitos dessa forma, eu fui eleito dessa forma, muito lá bem, pessoas que apoiam e fazem esse tipo de política. Então ele disse que é dinheiro público pagando 3 elementos atacando dissidentes políticos. E é fato também que tem dinheiro público pagando deputado federal para fazer incitação a crime contra o presidente da República, como foi com ele. E por isso está sendo denunciado na PGR. Foi nas suas redes sociais para colocar lá que o Adélio tinha sido incompetente. Na verdade, fez uma enquete fazendo chacota com a tentativa de assassinato do presidente da República, então deputado federal, questionando se o Adélio tinha sido incompetente ou distraído. E aí não tem problema o dinheiro público, né? Inclusive, está sendo noticiado que ele usou dinheiro público para pagar banquete em torno de R$ 3.600 e disse que usaria todo o dinheiro dele, porque era dinheiro que ele fazia jus, que ele tinha direito. Então, nesse momento, não tem problema o dinheiro público, né? Falo aqui também da fala do deputado Rui Falcão, em que ele, assim como um senador que nos antecedeu, falava que fazia essa correlação de milicianos com o presidente ao assassinato de Marielle. Aí depois foge pela tangente dizendo que não queremos fazer nenhuma acusação leviana, mas já fazendo. Dizem até que há uma relação
do presidente com milicianos que estão envolvidos com o assassinato de Marielle. Isso não seria uma fake news? Isso não seria uma fake news? Porque quando houve jornais, mídias divulgando que o PT tinha um diálogo cabuloso com o PCC, e depois de tanto nós ouvirmos que o PSL é partido de laranja, que o governo é de milicianos, eu mesmo fui e fiz uma associação de que o PT era partido dos traficantes. E sabe o que aconteceu? Eu fui para o Conselho de Ética da Câmara. Eles podem tudo. Eles podem nos atacar, fazer as ilações, fazer ataques levianos, propagar fake news, mas desde o momento que nós respondemos, vem uma censura. Que é isso que parece que acontece aqui, nessa CPMI, que é uma CPMI que deveria estar investigando fake news, mas o que se está investigando aqui, na verdade, é fazendo um tribunal de exceção